Eu incentivo vocês a estudar bastante sobre isso, porque é uma coisa que cai bastante no exame de pós-graduação da micro. Falaram, eu sou aluno de doutorado direto do Laboratório de Bioprodutos da professora doutora Luiziana. Bom, a primeira questão que eu posso fazer de introdução à bioquímica bacteriana é o que é metabolismo. É uma questão meio filosófica, que pode gerar uma discussão bem intensa, mas não é o foco dessa aula, mas eu queria trazer ainda um pouquinho essa discussão, que uma resposta mais simplória para essa pergunta seria de que o metabolismo são simplesmente reações bioquímicas interconectadas em um organismo. E não deixa de ser verdade, mas também ela não abrange todo o escopo do metabolismo, que, ao meu ver, é uma coisa muito maior, que é como se fosse uma estratégia de sobrevivência do micro-organismo. Porque para a manutenção da sua sobrevivência, o organismo, eles precisam cumprir alguns requisitos básicos, e o meio com que ele atinge essa sobrevivência, esses requisitos básicos, é o metabolismo. E que requisitos básicos são esses, né? A gente tem 3 requisitos principais para micro-organismos. O primeiro é a geração de ATP, adenosina trifosfato, que é uma forma de energia para reações químicas, né? Isso é similar ao que acontece em humanos e em outros eucariotos. A gente precisa gerar energia para as reações que vão acontecer no nosso corpo ou no micro-organismo, no caso. Então, isso não é muito fora da curva, mas a gente também precisa, em bactérias, de moléculas precursoras. São essas moléculas precursoras. São 13 moléculas que são essenciais para sintetizar todas as outras moléculas do micro-organismo. Ácidos graxos, proteínas, e esses ácidos graxos e proteínas vão construir os outros componentes celulares que a gente estuda em morfologia bacteriana. Nesse quadrado vermelho, a gente tem listado todos os 13 precursores, não precisa decorar os nomes de todos eles, mas é só saber que eles são essenciais, são a coisa mais básica que a célula precisa para formar esses blocos de construção que vão formar essas macromoléculas e estruturas bacterianas. E além disso, a última coisa que a gente precisa é de poder redutor, que é a habilidade de sintetizar moléculas através da doação de elétrons. Essa habilidade de doar elétrons é representada pela síntese da molécula NADPH. E como assim, o que significa essa doação de elétrons? Muitas das reações de síntese dos micro-organismos são reações de oxirredução, ou seja, são reações que precisam que ocorre uma troca de elétrons. Um exemplo de reação que eu tenho aqui é a de síntese de PHB, ou de PHA, que é uma das moléculas com a qual eu trabalho, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, direitinho, qual que é o interesse por trás dela e tal. Mas a gente pode ver que existe um uso de uma molécula de NADPH aqui, que isso aqui é uma reação de oxirredução para a formação dessa molécula, e isso vale para muitas outras moléculas, proteínas, ácidos graxos, etc. Então, a célula precisa dessas 3 coisas: energia, moléculas precursoras e poder redutor para sobreviver em qualquer metabolismo microbiano. Mas a maneira como elas atingem isso é diferente para cada bactéria. E essas estratégias de sobrevivência, esses metabolismos, eles podem ser divididos de acordo com 2 categorias. Um deles é a forma de obtenção de carbono desses micro-organismos. Eles podem ser heterotróficos, ou seja, que eles obtêm carbono orgânico do meio, ou autotrófico, que eles fixam carbono inorgânico. Carbono inorgânico, eu estou querendo dizer CO2, primariamente. E a outra categoria que a gente pode dividir é a forma de obtenção de energia. Eles podem ser fototróficos, ou seja, eles obtêm energia a partir de energia luminosa, ou eles podem ser quimiotróficos, ou seja, eles obtêm a partir de substâncias químicas do meio. Nos casos dos quimiotróficos, eles podem ser tanto quimio-organotróficos, ou seja, eles obtêm energia a partir de substâncias orgânicas, ou a partir de substâncias, o quimiolitotrófico a partir de substâncias inorgânicas. Esse lito se refere a substâncias inorgânicas.
E como são duas categorias distintas, eles podem ter combinação com outras formas de obtenção de carbono. Por exemplo, o quimiotrófico, ele pode ser heterotrófico ou ele pode ser autotrófico. O fototrófico, ele pode ser autotrófico e também pode ser heterotrófico, em alguns casos, como algumas exceções. E eu vou discorrer melhor sobre eles agora. Vou começar com o quimiorganotrófico. Eu vou tomar como exemplo a Escherichia coli, que é o organismo modelo de quimiorganotróficos, e para basicamente tudo que a gente faz em microbiologia, a gente faz com Escherichia coli antes. Para obtenção de carbono, ela é heterotrófica. Aqui a glicose ela é utilizada como fonte orgânica de carbono para a síntese de alguns precursores, como glicose 6-fosfato, 3-fosfoglicerato, piruvato, em todos os outros precursores vão ser formados nessas vias aqui. Não precisa se preocupar com essas vias aqui, eu só quero que vocês prestem atenção nessa glicose que está em vermelho. E para a obtenção de energia, a Escherichia coli ela é quimio-organotrófica, ou seja, a glicose também ela é uma fonte de energia, ela é uma fonte orgânica de energia. E vocês podem ver ao longo dessa via que ela está sendo usada para gerar ATP, e esse ATP também vai fazer uma cadeia de transporte de elétrons, que vai formar um gradiente de prótons, e o gradiente de prótons vai formar ATP. Esse metabolismo quimiorganotrófico, ele tem 3 formas diferentes que a gente pode assumir. Duas delas envolvem a presença de uma cadeia transportadora de elétrons. O que é essa cadeia transportadora de elétrons? Ela é uma cadeia que transporta elétrons que vieram dessa glicose inicial, nesse caso veio da glicose inicial, e vai passando de molécula em molécula, é uma cadeia transportadora mesmo, o próprio nome diz, e isso gera um gradiente de prótons, e essa força próton motriz vai formar ATP. Se você olhar os dois esquemas, quando forem passados os slides para vocês podem perceber essa diferença, mas existem poucas diferenças entre esses esquemas. A única diferença mais importante que eu quero que vocês enxerguem é que na respiração aeróbia, o aceptor final da cadeia transportadora de elétrons é o oxigênio. Eu não sei se vai dar para ver aqui, eu acho que está um pouquinho pequeno, mas é um oxigênio aqui, um O2. Enquanto na respiração anaeróbia, esse aceptor, ele é diferente de oxigênio, simplesmente diferente de oxigênio. Ele pode ser qualquer substância oxidada que está no meio. No caso que está aqui, é o nitrato. Mas existem situações em que essa cadeia de transporte de elétrons não existe também. E nesse caso, a gente tem uma fermentação. Que é a terceira forma que esse metabolismo heterotrófico, quimiorganotrófico, pode assumir. Nesse caso, a glicose, ela não é oxidada completamente. Ela pode ser utilizada para formar qualquer um desses substratos, e eles são parcialmente oxidados, eles ainda têm alguma energia dentro deles, ele não está sendo totalmente aproveitado. Então, energeticamente falando, a fermentação é um processo menos eficiente. Inclusive, algumas bactérias, Escherichia coli, que pode fazer esses 3 processos diferentes, de acordo com as condições do meio, ela cresce mais devagar quando está em fermentação do que quando está em respiração aeróbia, por causa dessa eficiência menor da fermentação. E o que vai definir se ela vai fazer uma coisa ou outra é a presença, no caso da respiração aeróbia, se tiver oxigênio, ela vai fazer respiração aeróbia. Se não tiver oxigênio, mas tiver alguma outra coisa que ela possa usar como aceptor final, ela vai fazer respiração anaeróbia. No caso, ela está usando nitrito. Se não tiver nada e só tiver glicose, ela vai fazer fermentação mesmo, que a ideia é sobreviver. E se ela é capaz de sobreviver, só na presença de glicose, então ela vai fazer isso, né? Só que não é todas as bactérias que são heterotróficas que são assim. Tem outras bactérias que só são capazes de fazer, por exemplo, fermentação, outras que só são capazes de respirar. Respiração aeróbia. E existem muitas outras especificidades em relação a isso. Agora eu vou passar para o metabolismo fototrófico, que é caracterizado pela obtenção de energia através de uma fonte luminosa.
A gente já pode estar familiarizado com isso por causa de plantas, porque em bactérias, um dos tipos de fotossíntese é extremamente similar ao de plantas, em que a luz excita um fotossistema e o elétron é passado por uma cadeia de transporte de elétrons, que bombeia prótons para fora, e essa força próton motriz gera ATP, pela ATP sintase depois. Esse elétron do fotossistema é substituído por um elétron da água. Então, esse é o tipo de obtenção de energia fototrófica. No caso das bactérias, elas podem ter essa fonte inorgânica de carbono, que vai deixar essa bactéria autotrófica, nesse caso. O CO2 entra na célula e passa pelo ciclo de Calvin, que é um ciclo que é necessário para a síntese das moléculas, mas ele tem um gasto energético extremamente grande, e de NADPH também, de poder redutor, ele tem um gasto bastante grande também. E ele é completamente necessário para a célula. Existem outras bactérias que são fotoheterotróficas, mas essas são algumas exceções, que eu também não estou tão familiarizado tanto com elas, eu só sei que existem, na verdade. Mas esse tipo de fotossíntese é só um dos tipos de fotossíntese que tem nas bactérias. Esse esquema aqui da direita é o mesmo esquema anterior, que é a fotossíntese acíclica, que é a mesma fotossíntese que tem nas plantas, praticamente, que a água funciona como um doador de elétrons e gera oxigênio, por isso que a gente chama de fotossíntese oxigênica também. É bem característico de cianobactérias essa via aqui. Mas a gente também tem a fotossíntese cíclica, em que a luz excita um fotossistema e esse próprio fotossistema ele vai doar elétrons para uma cadeia transportadora, que esse elétron, por sua vez, vai voltar no próprio fotossistema. Então, é uma cadeia de transporte que é cíclica. Não tem a necessidade da água ser um doador de elétrons. E nos dois casos, no esquema como está representado aqui, a fonte de carbono ela é inorgânica, então caracteriza uma bactéria autotrófica. Autotrófica e fototrófica, por causa da energia também vinda da luz. E o último tipo de metabolismo que eu vou falar é o metabolismo quimiolitotrófico, que é o mais difícil de se entender na primeira vez que você estuda, porque ele é tão fora do comum, do que a gente está acostumado. Ele é bem fora da curva, ele é bem peculiar de bactérias. Porque o que acontece? Essas bactérias, elas são obrigatoriamente autotróficas, elas só podem consumir fontes inorgânicas de carbono, elas têm que fixar o CO2 através do ciclo de Calvin. Só que ao invés de obter energia da luz, elas obtêm de substâncias inorgânicas que tem no meio, fontes químicas, ou seja, substâncias químicas e inorgânicas do meio. E como que isso acontece? Eles usam essas substâncias químicas como doador de elétrons. Por exemplo, essas substâncias têm que estar na sua forma reduzida. E no caso, por exemplo, foi utilizado H2S como doador de elétrons. Ele doou elétrons para uma cadeia transportadora, que gerou gradiente de prótons, que formou ATP novamente. Essa coisa da cadeia transportadora de elétrons gerar ATP é similar em todas as bactérias. O que diferencia é o doador e o aceptor final de elétrons. No caso desse esquema, foi utilizado H2S como doador, mas existem outras substâncias também que podem ser utilizadas, como, por exemplo, ferro. Existem bactérias quimiolitotróficas que crescem em minas de ferro, onde não cresceria mais nenhum outro organismo, e é bem característico dessas bactérias de habitar ambientes que normalmente outros eucariotos não habitariam. Então, fechando essa parte de metabolismo, eu dei uma pincelada bem grande. Então, se vocês quiserem, vocês podem falar comigo depois, ou eu posso recomendar um livro para vocês depois sobre isso. O metabolismo ele pode ser classificado de acordo com a fonte de carbono e com a forma de obtenção de energia.
Cada tipo de metabolismo apresenta vias metabólicas específicas para satisfazer as demandas de sobrevivência da célula. Essas vias específicas, elas podem ser comuns entre alguns tipos metabólicos, por exemplo, esse químio litotrófico, como que ele obtém, como que ele fixa carbono inorgânico? Ele fixa através do ciclo de Calvin, que é o que está aqui. Esse químio litotrófico, ele fixa carbono da mesma maneira que essas fototróficas. Então, apesar de cada um ter uma via específica, essas vias têm sobreposição, essas estratégias têm alguma sobreposição entre elas. E uma bactéria também pode apresentar mais de uma forma de metabolismo de acordo com as condições do meio. Isso é especialmente para bactérias quimio-organotróficas, que elas apresentam uma versatilidade muito grande, como, por exemplo, exemplificado pela E. coli, né, que pode ter 3 estratégias de metabolismo diferentes. Tá, fechando essa parte de metabolismo, eu vou passar um pouquinho para crescimento bacteriano. E apesar de eu falar de ter diferenças entre essas estratégias metabólicas e esses tipos metabólicos diferentes, todos apresentam uma mesma cinética de crescimento populacional quando eles estão sendo cultivados em laboratório. Em um cultivo não contínuo no laboratório, uma cultura pode apresentar 4 fases de crescimento. Uma fase que a gente chama de lag, uma fase exponencial, que vocês podem encontrar escrito por aí com log ou logarítmica, uma fase estacionária e uma fase de declínio. O gráfico do log do número de indivíduos ao longo dessas fases ficaria mais ou menos parecido com isso. Claro que isso é um modelo, normalmente não fica bonito, mas não fica tão bonito assim, não fica tão retinho assim. Mas a gente percebe que na fase lag não há crescimento populacional, na fase exponencial há crescimento populacional, como o próprio nome diz, em forma exponencial. E a fase estacionária não há crescimento populacional também. E o declínio, também como o próprio nome diz, a morte das células começa a sobrepor a divisão. Então, sobre a fase lag. A lag, ela é uma fase de adaptação das bactérias ao novo meio de cultivo. Elas estavam em um meio diferente e elas foram colocadas em um meio que elas não estão aptas ainda a usar aqueles nutrientes. Elas precisam expressar genes específicos e vias metabólicas específicas para utilizar os nutrientes que tem no meio. Nessa fase lag não existe crescimento populacional, ou seja, as células não estão se dividindo, mas elas estão tendo crescimento individual, elas ainda estão engordando. E essa engorda das células é meio como se fosse uma preparação para a divisão, porque para se dividir elas têm que alcançar uma massa crítica, em que ela vai ser capaz de se dividir. E basicamente a intenção da vida de uma célula bacteriana é se dividir. Então, essa fase lag é uma fase de adaptação para ela poder se dividir. E quando ela se divide, a gente chega na fase exponencial, que é caracterizada pelo crescimento populacional e também individual, né? Porque elas crescem, e assim vai continuando até o fim da fase exponencial. O tempo que uma população demora para se duplicar é o tempo de geração. Normalmente, isso em E. coli eu acho que é entre 20 e 30 minutos, então a cada 20 e 30 minutos aquela população se duplica. Por isso que é exponencial. Eu queria pontuar nesse gráfico a escala, porque é muito importante um gráfico de crescimento estar em escala logarítmica. Aqui a gente tem 2 gráficos que estão em escalas diferentes. Esse aqui da esquerda está em escala linear, esse aqui da direita está em escala logarítmica. Se você olhar só o gráfico da esquerda e tentar identificar as fases de crescimento, você pode achar que a fase a fase exponencial começa mais ou menos aqui na hora 15, que fica mais ou menos uma reta aqui de crescimento.
Porém, se você analisar em escala logarítmica, você vê que, na verdade, a fase exponencial começa aqui, na hora 2. Isso acontece porque, na hora 2, nessa hora 2, a população já começa a se duplicar, mas pela escala do gráfico, a gente não consegue ver essas pequenas duplicações que estão acontecendo. Mas o cultivo, de fato, está em fase exponencial. E é bem importante ter isso em mente, que é um erro bastante comum. Até entre publicações que eu já ouvi o meu orientador, um dos meus orientadores, falando que já viu isso sendo submetido como artigo. Um gráfico em escala linear. Continuando nas fases de crescimento, a fase de crescimento estacionário, ela não tem crescimento populacional visível, mas as células continuam se dividindo, só que algumas começam a morrer e algumas se dividem e repõem as que morreram. Então, o saldo ele é aproximadamente neutro. Isso ocorre porque existe um início do esgotamento dos nutrientes no meio de cultura. Existem outros motivos para começar uma fase estacionária também, e um deles é o acúmulo de substâncias tóxicas no meio. Alguns dos substratos de fermentativos que eu mencionei há um tempo atrás, como o lactato, por exemplo, em grandes quantidades ele pode ser tóxico para algumas culturas. Um exemplo. E isso inibiria o crescimento e a divisão delas, e impediria o crescimento e marcaria o início de uma fase estacionária. Essa fase estacionária é a fase metabolicamente mais complexa e variável entre diferentes bactérias. Diversos metabólitos secundários são produzidos, diversas outras estratégias de resistência e sobrevivência são aplicadas durante essa fase estacionária, e isso provoca uma complexidade muito grande para essa fase em uma bactéria em específico. Muitos metabólitos secundários são produzidos durante essa fase. Um exemplo são os polihidroxialcanoatos, que é um dos metabólitos com o qual eu trabalho. E a fase de declínio, eu não vou falar muito sobre ela, mas é quando essa escassez de nutriente ou essas condições do meio chegam num ponto crítico e de que a cultura não consegue mais se manter e a morte acaba sendo muito mais significativa que a divisão. Antes de passar por os polihidroxialcanoatos e o meu projeto em específico, o que eu faço, qual é a linha de pesquisa do meu laboratório, eu vou falar sobre a obrigatoriedade dessas fases. Essa fase de lag, ela não é necessariamente obrigatória porque ela é uma fase de adaptação. Se você pega uma bactéria que está num meio de cultura X e ela está em fase exponencial, você pega ela em fase exponencial e passa ela para outro meio de cultura X, que tem a mesma composição, mesmas condições e tudo igual, ela vai continuar em fase exponencial, ela vai começar aquele cultivo em fase exponencial. Então, dependendo das condições com que a gente faz o inóculo, a fase lag ela pode não existir. Da mesma maneira, a fase estacionária e a fase de declínio, elas podem não existir também se a gente for repondo os nutrientes do meio ou for controlando as condições daquele meio para não inibir o crescimento. E é isso que acontece, por exemplo, num cultivo contínuo. Um cultivo contínuo é uma técnica de cultivo que você tem uma vazão de meio em específico, com as mesmas condições, mesmas concentrações de nutrientes, e tem uma vazão de saída de meio com células. Isso é de uma maneira a manter o meio com concentração constante e fazer uma fase exponencial meio que permanente para aquela cultura. E fazendo cultivo contínuo, a gente consegue estudar diversas coisas que a gente não conseguiria estudar num cultivo não contínuo, mas é difícil pra caramba de você padronizar essas taxas de vazão para fazer uma cultura permanentemente em fase exponencial. É um trabalho bem árduo. Eu vou continuar agora com a aplicação desses conceitos, né? Tipo, depois dessa pincelada que eu dei por cima, eu vou falar um pouco sobre com que eu trabalho.
Eu trabalho com um metabólito secundário, são os polidroxialcanoatos. Eles são poliésteres biodegradáveis produzidos por algumas bactérias e usualmente são produzidos durante fase estacionária de crescimento. A função fisiológica desses PHAs é ser um estoque de carbono para a célula, especialmente porque eles são acumulados em grânulos intracelulares durante condições de excesso de carbono e de ausência de qualquer outro nutriente. Então, a ausência do outro nutriente é como se fosse um alerta para a célula para ela começar a estocar carbono. Esse nutriente pode ser nitrogênio, pode ser fósforo, pode ser oxigênio, pode ser qualquer outro nutriente essencial para a célula. Eles têm uma fórmula química geral como essa aqui, e esse R é um radical que pode ser variável, e por ele ser variável, a gente tem diversos tipos de polímeros que são diferentes. A gente pode ter também um radical que é de um tipo aqui, um radical de outro tipo aqui, e aí vai formar um copolímero. E assim, com essas diversas combinações, a gente tem mais de 150 tipos diferentes de pH que são conhecidos. E cada um desses 150 tipos tem propriedades mecânicas diferentes, tem propriedades físico-químicas diferentes que podem ser utilizados para finalidades diversas. Uma dessas finalidades é uma finalidade nobre, que é de um dos polímeros que eu estudo, que é de um kit de sutura, porque além, ou seja, uma finalidade médica, porque além de biodegradável, ele também muitos pH são biocompatíveis. Esse foi um dos primeiros produtos aprovados pela Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, que é baseado em pH. Mas também existem outros usos industriais e comerciais para os pHs. E por que tem tanto interesse nessas moléculas, né? Porque os pHs, pela sua versatilidade, eles são tidos como uma das alternativas ao uso de plásticos. O uso de plásticos, todo mundo já sabe que é um problema gravíssimo para a sociedade. A poluição de plásticos está chegando num nível, já está em níveis críticos faz um bom tempo. A gente pode olhar nessas fotos aqui alguns exemplos de poluição, de como isso afeta a natureza, mas também é um problema de saúde pública, porque esses plásticos, eles dificilmente são degradados quimicamente. Se são degradados quimicamente, são em uma taxa muito lenta. E o que acontece com eles é que eles são fragmentados em micropartículas. Eles não chegam a ser degradados completamente, eles só viram micropartículas. E qual que é o problema disso? O problema disso é que eles estão em todos os lugares, basicamente. E eles também aderem partículas tóxicas, tipo agrotóxicos. Eles funcionam como superfície de adesão para agrotóxicos. E foram encontradas amostras de microplásticos em água, em sal de cozinha de diversos países. Então, é um negócio que já está na nossa dieta também, então é um problema de saúde pública praticamente. E a poluição de plástico é tamanha que existem formações rochosas específicas de plásticos, que são os plastiglomerados, que são uma marca da nossa civilização e da poluição de plástico que a gente vive hoje. Os pHs, eles podem ser um potencial substituto um dos substitutos de plástico, né? Mas a produção de pH é ainda muito cara, especialmente se você considerar o preço de matéria-prima. E até porque produção de plástico convencional é extremamente barato e é por isso que você joga uma garrafinha de água fora, porque aquilo não tem valor praticamente, vale centavos aquilo, menos que centavos. É muito barato de ser produzido. E é muito difícil de você fazer uma competição com isso. Mas uma das maneiras que a gente tem de amenizar isso é inserir a produção de PHA no contexto de uma biorefinaria. O que é uma biorefinaria? Numa refinaria de etanol, normalmente, a gente tem a cana-de-açúcar, né, e ela é utilizada para produção de etanol. E a partir disso, depois do etanol, sobraria o bagaço. Esse bagaço de cana, normalmente, ele é utilizado para cogeração. O que é cogeração?
Ele é queimado numa caldeira para girar uma turbina que vai abastecer a energia da própria usina de etanol e vai minimizar os custos de infraestrutura da planta de etanol. Mas a cana-de-açúcar deixa de ter um apelo verde com esse processo, né? Porque você está queimando o bagaço e está gerando CO2. E você não está gerando nenhum produto de valor agregado a partir daquilo. Mas a alternativa que a gente propõe numa biorefinaria de etanol é fazer uma hidrólise ácida desse bagaço, que geraria vários açúcares, monossacarídeos, disacarídeos e etc. E um desses açúcares, que é o açúcar que eu estudo especificamente, é a xilose, que é o segundo açúcar mais abundante depois da glicose. E a gente não tem muitos usos para xilose, muitos usos práticos para xilose. Mas a ideia é usar esses açúcares como uma matéria-prima para produzir PHA. Para isso, a gente tem que ter uma plataforma biotecnológica e a plataforma biotecnológica, nesse caso, seria uma bactéria produtora de PHA. Nós isolamos, há 25 anos atrás, uma bactéria que produz PHA com alta eficiência a partir de sacarose, que é um dos componentes principais do bagaço da cana. E o nome dessa bactéria é Burkholderia sakari. É sakari porque ela consome muito bem a sacarose. Porém, a gente ainda tem uma limitação tecnológica muito grande aqui nesta etapa, que essa conversão de açúcares a PHA, açúcares pode ser xilose, sacarose, entre outros, essa conversão ela é ainda muito ineficiente, pelo menos não o suficiente para ser competitiva com plástico convencional. E se essa conversão é eficiente, geralmente é de um tipo de PHA, que é o PHA mais estudado, que é o P3HB, que ele não tem muitos usos comerciais, industriais, ele não é dos plásticos, dos PHAs mais versáteis. Certo, então a gente tem uma limitação tecnológica aqui, a gente precisa aumentar a eficiência da conversão de açúcares a PHA. A gente tem a bactéria, a Burkholderia, que é uma bactéria que converte isso com alta eficiência, mas a gente precisa aumentar ainda mais a eficiência do processo para poder ser competitivo. E como que a gente faz isso? Essa é a linha de pesquisa do nosso laboratório. A gente usa estratégias de biologia sintética, incorporação de novos genes, expressão de genes heterólogos e novas vias metabólicas, de forma a evitar passos metabólicos desnecessários para a produção de PHA e que podem acarretar numa perda de carbono, e aumentar a velocidade de produção de PHA também. A gente tenta entender a interação dessas vias metabólicas que eu mencionei, das vias heterotróficas, a gente tenta entender como essas vias interagem com a síntese de pH, como que o poder redutor interage com a síntese de pH, porque como eu mostrei lá nos primeiros slides, a síntese de pH envolve poder redutor. E uma das coisas que a gente faz bastante também é estratégias alternativas em cultivo de bioreator, com alimentação em diferentes etapas das fases de crescimento. O que é um bioreator? A gente faz bastante bioreator no nosso laboratório. Aqui vocês têm a foto de um bioreator bem similar ao que a gente tem lá. Esse aqui é a Dorna. Não sei se vai dar para ver pelo slide, eu estou conseguindo ver, mas tem uma parte bem amarela, clarinha aqui, e esse é o cultivo que está sendo, aí que está a bactéria que o pH está sendo produzido. É um líquido que fica em agitação, e esse computadorzão aqui, ele é utilizado para controlar todas as condições dentro desse meio. A maioria das condições, na verdade. O pH, a entrada de gases, a gente controla também a entrada de açúcares, e aí a gente consegue estudar as minúcias do metabolismo desse organismo e como que isso influencia nas fases de crescimento também desse micro-organismo. E tenta procurar estratégias ótimas para a produção de pH nessas condições. E é basicamente isso que a gente faz no laboratório.
Eu queria agradecer à comissão pelo espaço para apresentar, pelo apoio da USP e do ICB, no curso de inverno. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar agora.